Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer algo. Lembre-se, o impossível é só mais uma meta que você pode alcançar. Hello Fighters! Hoje vamos falar de WWE Unreal, ou melhor, WWE Surreal, traduzindo para o Brasil. Série lançada essa semana na Netflix, onde temos 5 episódios lançados esse ano aqui, onde a gente conhece um pouco mais dos bastidores como você nunca viu da WWE. Desde uma ideia simples de roteiro, até um push absurdo, até os bastidores da WrestleMania 41. Sim, a gente vai saber todos os bastidores ali mais precisos de alguns lutadores que teve um foco um pouco maior, mas que a gente vê umas histórias que eu vou estar citando aqui para vocês agora, nesse vídeo aqui no RXW. Lembrando, esse RXW Review é totalmente diferente, porque normalmente a gente fala de filmes e séries. Aqui, como a gente está falando de um semi-documentário / série, tem uma pegada diferente. Para você que não sabe, a WWE é uma empresa de wrestling profissional com entretenimento. O que seria isso? Ah, você está falando que as lutas são fakes? Não. Eles sabem onde vão bater? Sim. Ou seja, o famoso luta pré-determinada, onde já é pré-estipulado tudo que vai acontecer, desde o ponto A ao ponto B. Quem vai ganhar, quem vai perder, que pontos vão acontecer na luta. Claramente tem seus improvisos, mas a gente vai falar do Unreal, né, do Surreal agora. Deixa eu falar um negócio pra vocês, antes de mais nada, curta, se inscreva e compartilhe aqui embaixo, isso ajuda bastante. Sábado e domingo agora temos SummerSlam aqui no canal, então se preparem. A gente tem uns pontos aqui que eu gostaria de falar, alguns nomes que eu vou citar aqui, inclusive, que podem gerar uma certa treta, porque a gente sabe que tem lutadores que poderiam ser mais valorizados, outros que a gente acabou odiando e não sabe dos parecer no backstage da vida deles, inclusive a gente descobre nessa série. Alguns nomes como, eu vou estar citando primeiro, os que mais me mexeu com o meu emocional, além dos meus queridinhos, obviamente, mas a Chelsea Green, onde a gente vê que, tipo, não importa, ela fala, se você tá sendo feito de idiota, você tá ganhando pra isso, você tá se mantendo negócio, mas eu acho que a história da Chelsea Green, que vocês estão vendo aqui na tela, quem é lutador, porque caso você não saiba, se você é novo aqui no canal, ela se dedicou ao máximo para a WWE, onde a gente vê que até no War Games do ano passado, ela comprou, foi na cidade de natal dela, ela comprou ingresso para toda a família e para os amigos dela, e ela não tava, ela de última hora nem tava no card da WWE, tipo, uma história pesada nesse nível, onde deixa a gente até com um certo desgosto e fica com um sentimento ruim por ela. Mesmo ela sendo a primeira campeã norte-americana da WWE, como vocês também estão vendo aqui na foto, a gente sabe que, tipo, às vezes alguns lutadores não são tão valorizados quanto merecem, e isso acaba deixando triste, não só por eles, mas também porque a gente vê que, tipo, o wrestling é um negócio que, tipo, depende muito do que a decisão criativa quer, não propriamente só nós fãs. Como a gente vê mais pra frente também, o caso do Jey Uso, que não era pra ele ganhar o Royal Rumble à primeira vista, era sim o CM Punk, como eu cantei a bola lá no nosso resumão, que era pro CM Punk ter ganhado esse Royal Rumble, mas de última hora, devido à alta popularidade do Jey Uso, quiseram fazer a troca. Então a gente vê que, tipo, a gente tem uns pontos aqui que esse é o famoso impulso, que, né, no português, que em inglês seria o push. Pra você que não sabe, push é tipo promover um lutador para ele crescer. Isso acontece muito no pro wrestling como um todo, não só na WWE. E o push do Jey Uso foi o maior exemplo destacado nessa série aqui. A gente pode dizer até o da Tiffany Stratton, um certo ponto, mas eu acho que o do Jey foi mais bem exemplificado aqui. Onde eles pegam um lutador que pode ter uma popularidade, está crescendo, inclusive pelos fãs, e dão a chance dele alavancar a carreira. No caso do Jey Uso, foi ele ganhar do Royal Rumble, que vocês estão vendo mais aqui, contra o John Cena, que muita gente não gostou na época. Eu próprio questionei muitos aspectos. Eu, claro, eu preferia que fosse o CM Punk, ainda mais depois de ver a série e confirmado que ia ser o CM Punk mesmo. Eu acho que deu um gosto mais amargo para esse Royal Rumble, mas eu gostei muito do Jey ter vencido ao invés do John Cena. Claramente a gente tem outros pontos aqui que a gente sabe,
A gente vê a insegurança, principalmente da Dominique Bennett, né, que é a nossa querida Rhea Ripley, como vocês estão vendo a foto aqui na tela, que apesar dela ser totalmente brutal e totalmente visceral dentro do ringue, sendo visceral, ela é uma garota bem indefesa e bem insegura. Vocês não imaginam como ela tem tanta insegurança fora do ringue, onde ela tem medo de fazer algo errado. Ela se preocupa demais com outras lutadoras. Ela também se preocupa muito com o que, se ela vai entregar certo ou não. Uma coisa que eu posso deixar antes da gente falar do ponto que mais me pegou aqui, os dois que deram mais a fisgada aqui, é que a divisão feminina, sem dúvida nenhuma, é uma divisão muito boa no backstage, além do main roster como um todo, né, daquele destaque que a gente vê sempre nos shows, que eu sempre elogio aqui, falando que a divisão feminina tá num nível muito acima do main roster masculino, e tá mesmo. Elas também no backstage provam isso, elas são muito unidas, todas sabem os passos de cada uma, elas sabem trabalhar bem, se precisam, elas são companheiras de fato uma da outra, para achar os melhores momentos, melhores golpes, até o quesito que a gente viu umas partes no documentário, a Raquel fazendo uma oração com as lutadoras para desejar uma ótima luta, uma ótima noite, que todas se saíssem bem, sem nenhuma lesão. A gente vê que elas são bem companheiras mesmo uma das outras. Um ponto aqui que eu acho que diferente da divisão masculina, que apesar dos lutadores se respeitarem, muitos inclusive que são rivais, que se brigam diretamente, assim como o caso do Gunther e do CM Punk, que a gente está tendo a rivalidade agora no Monday Night Raw, a gente vê que tipo, eles são aliados ali, sim, são amigos, entre aspas, um dos outros, eles sabem se respeitar, mas a divisão masculina tem muito mais uma questão de hierarquia do que a divisão feminina, onde elas são mais companheiras. A divisão feminina é mais aliadas, fora, e a masculina é mais hierarquia. Tipo, você tá acima de mim, eu te respeito, você me respeita, neutro. Assim, eu acho que é meio que a gente vê, por isso que tem algumas tretas que podem acabar saindo pra fora. Mas eu acho que os pontos que me deram aqui um ponto fora da curva, antes da gente falar desses dois, né, obviamente, foi a heel turn do John Cena, que sem dúvida nenhuma a gente sabe que o John Cena ainda tá como heel. Pra você que não sabe o que é heel, uma breve explicação aqui. Heel é o vilão da WWE, enquanto face é o mocinho. Ou seja, o John Cena tá como o vilão da WWE, como a gente sabe muito bem, até o momento que esse vídeo tá saindo. E a gente vê que como foi feita essa história, sem dúvida nenhuma foi uma história muito boa, que envolveu o The Rock, o Travis Scott, o John Cena, o Cody Rhodes e o próprio Triple H. Foi uma história que foi bem minuciosa. A gente não esperava lá no Elimination Chamber essa virada de heel turn do John Cena. E aqui contando os bastidores dessa heel turn, inclusive que o próprio John Cena deu ideias de como trabalhar nesse meio, mostra como os bastidores da WWE é algo tão real e incrível. Muitas vezes que muita gente não sabe, inclusive eu não sabia alguns detalhes e muita gente também não, de o que rola nos bastidores, é que a gente vê em sua magnitude mais do que perfeita. Se você é fã de Pro Wrestling, essa série, o Surreal, Unreal, né, depende de se você tá vendo em português ou em inglês, é muito bom que você vê as dosagens. A gente tem uns segmentos que foram os dois que mais me esfregaram, que eu vou falar agora. Primeiro, o do CM Punk, obviamente, né, meu querido Phil Brooks, meu lutador favorito desde a infância. A gente vê que, tipo, ele e o Triple H, né, nosso querido Paul Levesque, sempre tiveram desavenças lá no passado. Ambos eram cabeça muito quente, sem dúvida nenhuma. O Triple H um ego muito grande, não é por ser cunhado não, né, son of law, seria traduzido pela letra genro, né, o genro do Vince McMahon, né. A gente vê que ele era bem egocêntrico e em muitos pontos ele era muito ignorante em certas partes. Ele precisava por ele, não pelos outros. Claramente, depois que ele virou CEO, ele ficou mais ignorante com o tempo, e o CM Punk falava as verdades que ninguém queria ouvir, e ele também não tinha muito papas na língua. Só que a evolução e maturidade desses dois ao longo dos anos mostram como o Triple H, sim, é o cara definitivo para comandar a WWE, que é um paizão para todo mundo ali, sem dúvida nenhuma, é um cara que todo mundo gostaria de ter ao seu lado e que te motiva quando você precisa, ele vai te orientar, sim. E o CM Punk, a gente vê que evoluiu muito no nível de maturidade. Aquele rapaz que falava muita merda e falava muita coisa sem sentido para alguns, né, mostra que é sem dúvida nenhuma um dos caras mais maduros hoje da WWE,
Um cara que soube aceitar que, tipo, ele não é mais a estrelinha em ascensão. É claro, ele tem seu pop hoje em dia, como sempre teve. Mas ele sabe que, tipo, há novos talentos. Ele conseguiu finalmente seu main event da WrestleMania. E ele falou que mesmo ganhando ou perdendo, ele só de estar lá, ele já ficou muito feliz. E tanto que ele chora muito no documentário falando sobre toda a trajetória, que ele amadureceu. O próprio Triple H fala, o cara que ele conversou quando o CM Punk foi demitido a primeira vez, em 2014, era um cara e hoje em dia é uma pessoa totalmente diferente. E a gente percebe até nas próprias promos, nos próprios segmentos, nos próprios backstages, entrevistas, afim, que o CM Punk mudou, o próprio Triple H mudou. O CM Punk sendo amigo muito próximo da Stephanie McMahon, a gente vê que é uma dosagem linda de se ver que os dois amadureceram e são novas pessoas, ou seja, a gente vê que o futuro amadurece. Tanto que eu também amadureci com o tempo. Eu não sou mais o jovem que falava um monte de merda na internet, estou falando de coisas que eu gosto, como vocês estão vendo aqui. E o segmento que eu acho que mais me impactou, sem dúvida nenhuma, foi o da Charlotte Flair. Eu sempre gostei da Charlotte, mas eu sempre achei ela uma lutadora que eu acho que um ego muito grande, né? Que a gente sabe que ela é filha do lendário Ric Flair. Nossa, uma das maiores lendas, se não a maior lenda que tá viva atualmente na WWE, né? Porque muitos infelizmente já faleceram, como o próprio Hulk Hogan na semana passada. E a gente vê que a Charlotte, ela não é nada daquilo de ego que ela mostra nos shows. Ela é uma ser humano frágil, inclusive. Ela conta do irmão dela, que eu nem sabia da existência do irmão dela. Um caso que é triste saber que ela perdeu um irmão por droga, sabe? Pra não falar outra coisa, né? Que eu não quis falar a palavra certa aqui. E a gente vê que, tipo, ela se importando com as lutadoras mais novas, ela querendo mostrar que ela ainda pode entregar mesmo estando fodida do joelho, como ela mostra num dos episódios ali, que o Ric Flair foi uma parte importante, ainda é na vida dela, ela sendo bem carinhosa com o pessoal, ela tendo uma coletividade, que a gente imaginava que a Charlotte era mais reclusa, não tinha contato com outros lutadores ali, que era síndrome de estrelinha. Não, ela é uma ser humano como todos os outros ali. Eu achei bacana a gente ver todo esse segmento de backstage, porque a gente vê que, além do personagem, os seres humanos, eles são muito ligados. E a série Unreal, sem dúvida nenhuma, mostra isso. Ano que vem lança mais episódios. Eles já confirmaram que ano que vem lança outros episódios. Mas sem dúvida, 5 episódios, pouco menos de 5 horas, se for levar em conta, se você quiser ver tudo de uma vez. E vale super a pena, mesmo se você não é fã de WWE, dá uma chance, porque Unreal, sem dúvida nenhuma, é o projeto definitivo para você destrinchar tudo como é o backstage de um pro wrestling, ou melhor, da WWE como um todo. Sem dúvida nenhuma, esse vídeo eu garanto que vale muito a pena você ter visto até aqui. Sem dúvida é um especial de 5.500 inscritos também. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Sem dúvida nenhuma, falar de WWE sempre foi um sonho de eu falar aqui no YouTube e só agora tá dando certo. Vocês são sem dúvida nenhuma as melhores pessoas e eu quero agradecer cada vez mais o apoio de cada um de vocês. Lembrem que nós somos foda e o resto é moda? Sim! Mas, primeiro de tudo, nunca desista de nenhum objetivo seu. Mesmo que possa parecer impossível, cedo ou tarde você vai conquistar. Por isso a luta vai continuar sendo sempre eterna. Até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.